Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Marco Lisboa, CEO da 321 Go. Tudo bem com você, Marco? Bem, e você, William? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. Marco, antes da gente começar, queria que você fizesse uma apresentação, assim, quem que é o Marco? Até para quem está nos ouvindo conhecer e ter uma ideia do que a gente vai conversar. Vou fazer uma breve apresentação, senão a gente fica aqui o programa inteiro, William. Por favor. O Marco hoje é uma pessoa de 51 anos, que é empreendedor, que começou a vida aos 14 anos como videolocadora, limpando fita de videolocadora. Depois eu fui subgerente, gerente, montei minha loja. Com 18 anos comecei a empreender. Me formei em comércio internacional, que a minha ideia era ser diplomata, mas eu desisti porque ia me jogar para muito longe. Né? Me falaram assim, Marco, você não vai para Nova York de cara, você vai primeiro, né, para uns países bem longe. E eu resolvi montar uma empresa de comércio internacional, de importação, sou importador. Comecei a importar da Europa, trabalhei na empresa da minha família automotiva, comecei a empreender. Em 2009 comecei a franquear, e hoje estou aqui, um franqueador, multifranqueador no mercado nacional e internacional. Não, e foi interessante que você estava perguntando, né, como é que eu te apresentava, você falou, pô, tem vários negócios, né? Qual o negócio? Então, vou querer saber um pouquinho de cada um deles, até para conhecer um pouco, porque como é que essa mente criou tanta coisa e por que que você criou tanta coisa, né? Mas de cara, como a gente está trabalhando, nossa audiência tem muitos empreendedores e empreendedoras, e a ideia é a gente entender, assim, a tua coragem de empreender, o que te motivou a empreender. Então, eu queria saber, da sua trajetória empreendedora, quais foram as duas maiores qualidades que tornaram você um empreendedor de sucesso? Vamos lá. Eu tive, como na minha época, isso foi há 36 anos atrás, a gente precisava trabalhar, né, para ajudar a família, não tinha condições, não era bem diferente dos dias de hoje, e a gente precisava trabalhar, e eu queria, na verdade, eu comecei a trabalhar como CLT, né, e aprendi muito como CLT, aprendi liderança, ser liderado também, e isso é muito importante, né, William? Você aprender a ser liderado, viu? Vamos falar sobre isso. As pessoas confundem muito liderança, né? Ah, vamos fazer curso de liderança. Ótimo, é fantástico. Mas você precisa aprender a ser liderado primeiro. Eu fui liderado e aprendi com bons profissionais do mercado. E eu tinha uma meta que eu queria ser empresário. Eu não queria ter patrão. Não que eu não queria receber ordem. Longe disso, ok? Porque quando você é empresário, você recebe mais ordens do que você deve ser patrão. É verdade, Mas, até dos próprios funcionários. eu tinha a ideologia à época de ser dono do meu próprio tempo, né? Almoçar a hora que eu quisesse, trabalhar quanto eu quisesse. Eu só não sabia que ser empresário eu trabalhava muito mais do que a gente imaginava, né? Mas eu tinha a ideologia de... a gente fala que ser empresário é 365 dias por ano, não tem folga ser empresário, né? Só que eu queria ter essa liberdade de poder fazer as coisas no meu tempo, né? E ser dono do meu tempo, poder levar meu filho para a escola, poder levar meu filho no médico, enfim, ser dono do meu tempo. E quando eu comecei a empreender com 18 anos, que eu montei a primeira videolocadora, depois que eu passei por um estágio, eu trabalhava de segunda a segunda, porque videolocadora não tem folga, né? Segunda a segunda, até 10 horas da noite, e assim foi. E eu gostava muito de estudar, de ler, eu sempre fui muito de ler, sabe? Eu lia a vida inteira, estudava a vida inteira. Eu achava que a escola não bastava, a faculdade não bastava, eu tinha que ir atrás de mais conhecimento, que isso é um ponto-chave para quem está ouvindo hoje, né? Ir atrás de conhecimento, porque o conhecimento, ninguém tira de você conhecimento. Ninguém vai tirar de você conhecimento. As pessoas podem tirar tudo o que quiser de você, mas conhecimento ninguém tira. E eu fui aprender idiomas, fui ser autodidata em idiomas, comecei a trabalhar depois assumi a gerência da empresa da minha família, na área automotiva, viajei muito com a área automotiva, resolvi comprar uma empresa em 2004, uma marca, que é uma marca luxemburguesa, né? Sem falar francês, eu nunca esqueço. Meu pai falou assim: você vai para Luxemburgo comprar essa empresa sem falar francês. Eu falei, pai, meu, nada vai não vai. Eu falo inglês, então vai dar certo. Meu, eu fui para Luxemburgo, comprei uma empresa, uma marca brasileira que estava com problemas financeiros à época, comprei essa empresa lá com a cara e com a coragem. Chegar em Luxemburgo, assim, meu, imagina chegar em Luxemburgo, onde só fala francês, você não fala francês. É uma loucura. Fiz uma loucura. Isso é ter coragem. Então, a primeira coisa, você tem que ter coragem, cara. Muita coragem, não dá para empreender com medo. Eu tenho uma brincadeira que eu falo nas minhas palestras,
que é o seguinte: todo mundo tem que ter medo, William. Se você entrar num avião, cumprimentar o piloto e o piloto falar que não tem medo ali, sai do avião. Sai do avião. Não fique. É perigoso. Não fique no avião. Todo mundo tem que ter medo. Eu fui com medo, viajei com medo, tudo que você pode imaginar. Mas a minha força de interior, a minha vontade de vencer é maior que meu medo. É importante ter medo no empreendedorismo, para você não fazer muitas besteiras, porque você fala assim, você nunca fez besteira? É óbvio que eu fiz besteira, gente. Eu comecei minha vida com 14 anos. Com 18 eu já empreendia. É óbvio que a gente aprende muito com os erros. Mas aí vem outro lado que é mais importante, a humildade em aprender. Eu era muito e sempre fui muito, sou muito humilde. Eu aprendo todo dia. Eu aprendo com meus franqueados, aprendo com os meus colaboradores, aprendo com parceiros, né? E eu falo para todo mundo que me pergunta nas palestras, o segredo do sucesso é humildade e saber servir. Se você tiver humildade e saber servir, cara, é sucesso garantido. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Sabe? Uma pessoa que com 14 anos limpava a fita de videolocadora tinha rinite alérgica. Eu limpava e espirrava, limpava e espirrava. É um caos, né? E chegou hoje, onde eu cheguei com 51 anos, algumas marcas de franquia, não paro de investir, invisto fora agora dos Estados Unidos, na Europa, na Itália, estamos fazendo feiras fora do Brasil, estamos montando outros negócios fora do Brasil. Isso é ter coragem. E a palavra coragem no Brasil é complicada, né? Você trouxe 2 pontos aí sobre medo e coragem. Muitas vezes as pessoas confundem que é alguma coisa antagônica. Mas os dois podem existir dentro da gente, tanto o medo quanto a coragem. É preferível que a coragem seja um pouco mais alta do que o medo, mas é importante ter medo para você não ser imprudente. Tem muito empreendedor que fala, não tenho medo, eu vou fazer tudo que der, eu vou improvisar, eu vou fazer o negócio acontecer, mas aquilo é arriscado, porque ele pode ser imprudente. O medo ele é uma defesa natural do ser humano. Aliás, nós temos uma parte do nosso cérebro que é chamada amígdala, que ela está muito próximo do tronco encefálico, que se você chega perto de um precipício, ela ativa, quase te travando ali para você não avançar. Por isso que muitas pessoas sentem aquele frio na barriga, é uma ativação de proteção que você não precisa nem pensar, você não consegue, você fica meio que travado ali, né? Então o medo, assim, essa freada, ela é necessária. E tem muito jovem empreendedor que começa a fazer mentoria comigo, a gente treina mentoria de liderança e fala, poxa, Will, mas eu tenho muito medo, tá faltando confiança. Eu falei, não, é importante, um pouco disso é importante. Ele só não pode te dominar, porque aí se ele te dominar, você perdeu. Você falou a palavra-chave, não pode dominar. O medo nunca me dominou, porque a minha vontade de fazer, de executar, de crescer era muito maior do que o medo. Mas eu sabia colocar na balança em o medo, coragem, confiança, né? Eu costumo dizer que é um pé na frente do outro sempre. Ah, Marcos, você já deu um salto alto? Já dei saltos altos. Já perdi muito com saltos altos, inclusive, né? Mas era aquela perda arriscada, sabe? Que você faz você mede o seu risco, né? Eu digo que empreender é medir riscos, né? Você tem que correr risco, porque não existe empresa que não tem concorrente. Todos, nós temos concorrentes em tudo quanto é lugar da vida. E você tem que medir os riscos até com o seu concorrente, com o seu colaborador, medir os riscos na sua vida pessoal. Tudo é uma medição de riscos, né? Então eu soube dosar essa medição de risco. A vida me ensinou a fazer isso. Mas como eu sempre fui uma pessoa muito de insights, eu sou uma pessoa que... Assim, hoje eu estou um pouco mais pé no freio, né? Mas até uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu era muito explosivo. Eu fazia... Tava no banho, tive uma ideia, já tava pondo em prática. Meu pessoal de marketing, gente, vamos fazer agora isso, aquilo, corre que tem que fazer. Marco, calma, vamos fazer o famoso brainstorming, vamos fazer um checklist, vamos fazer. Não, calma, né? Então, hoje eu sou um pouco mais comedido. Eu não me arrependo dessa impulsividade nos 30, 40 anos, porque foi essa impulsividade que me fez aprender muito, né? Eu costumo dizer que quem não errou não viveu. Quem não errou não viveu. Né? Eu errei bastante, eu corrigi meus erros, e os meus erros foram tamanhos acertados, os erros, porque eu não prejudiquei ninguém. Isso é uma coisa legal, William. Quando você erra e não prejudica um terceiro, um próximo, é legal. Né? Isso é muito importante. Né? Não gera tanto impacto negativo. Você perdeu só tempo e dinheiro, no máximo. Né? Tempo e dinheiro. Eu falo que todo mundo, todos os meus clientes de 30 e tantos anos têm meu celular e sabe literalmente onde me achar. Eu não preciso me esconder de ninguém. Nenhum erro meu me prejudicou ou me fez andar num shopping e falar, olha, aquele rapaz me deu um golpe, aquele pessoal, nada. Né? Isso com muita frequência eu encontro pessoas no shopping, ex-franqueados ou colegas, e falam para mim de todo o nosso empenho que a gente teve com relação
a relação erro e acerto e não prejudicar um terceiro. Então, empreender no Brasil é um ato corajoso, né? É um ato corajoso. Você trouxe Então, aí sobre tomada de decisão, né? Você não ter, sabe, tomar boas decisões, fazer boas escolhas para você errar menos, né? Mas eventualmente vai errar, né? Inevitavelmente. E não ainda tem mais no como. Brasil, né? Não tem como. Você imagina, quando eu comecei com as minhas marcas todas, os nomes das minhas marcas são nomes nada convencionais. Imagina que da agência de turismo chama 321 Go, né, na convencional. A de limpeza automotiva ecológica em domicílio chama Koala Car, nada convencional. A limpeza de residência, hospital, VIP House Mais, nada convencional. Eu tenho VIP House Made, tenho a Legale Vistos. As minhas marcas têm nomes diferenciados. Por quê? Eu não gosto de commodity. O commodity me deixa louco. Eu comecei minha vida também importando aspirador dos Estados Unidos, um aspirador de 18 mil reais, ou seja, não é um commodity. Quando eu falava para as agências que todos esses nomes fui eu quem criei, nenhuma agência criou. Os logos foram empresas que criaram, é óbvio. Quando eu falava para a agência, olha, eu quero esse nome, quero registrar esse nome, a pessoa fala, mas Marco, um nome chamado 321 Go, Marco. Tem certeza? Você tem certeza disso? Absoluta. Mas, Marco, uma limpeza de veículo chamada Koala Car, Marco. Koala Car. Eu falei, gente, por que não? Koala Car é um bicho tão fofinha, mas tem propósito. Ok? O Koala Car, o koala não bebe água. Ele se alimenta da seiva do eucalipto, né? E a Koala Car, ela faz uma limpeza ecológica sem uso de água. Ok? Tudo Tem conexão, né? tem conexão. O VIP House Mais, a época, por que VIP House Mais? Porque eu queria fazer vários serviços para casa, não só limpeza, passadoria, portaria, eu queria fazer vários serviços. Então, o mais que, inclusive, a minha máquina nos Estados Unidos chama VIP House Plus, é para isso, né? Plus, mais serviços, né? A Legale Vistos, né? Por que Legale Vistos? Porque é de legalizado, Legale. Ninguém coloca essas coisas, não coloca outros nomes, né? Eu tenho VIP Domotec, enfim, tenho uma série de marcas no meu grupo. A 321 mesmo, por que criar uma marca chamada 321 Go? Porque, na verdade, William, meu sonho era me aposentar e trabalhar no parque lá da Disney Universal de guia. Sabe aqueles vovozinhos? É meu sonho, é isso. E eu falar, gente, 321 Go, tipo, sabe, esse 321 Go, 321 Go, é isso. E as pessoas falam assim, mas como é que pode ser isso? Uma agência, o diretor de uma agência, ele estuda há anos, faz pós-graduação, PhD, para elaborar um nome, e você me vem com essas coisas assim. Esses nomes, hein? Esses nomes, então, só que são esses nomes que todos eles pegaram. Não existe uma pessoa que fala que esse nome é ruim. Não existe. Sabe, no começo todo mundo fala assim, tem certeza? Era aquela pergunta, você tem certeza? Eu, absoluta. Absoluta. Porque o nome, às vezes, não é o que vai fazer o negócio. Você vai fazer um negócio de qualidade, quanto você vai investir ali de tempo, de Exatamente. Imagina você, quem um dia comprar uma máquina chamada Oi. Vivo. Hã? Não é? E pegou, né? Não Funcionou. é? E pegou. Então eu falo, gente, eu gosto da criação. A Legale Vistos é a marca mais nova do meu grupo. Foi inaugurada agora, faz 30 dias, né? Que é Vistos para o mundo inteiro. Chama Legale, realmente, legalização, etc e tal. Que é para o mundo inteiro. Foi uma brincadeira. Eu ligo para minha advogada e falo assim, registra esse nome. Marcos, tem certeza absoluta? Registra. Depois eu me viro com o que eu vou fazer com logotipia, etc e tal. Marco, eu já vou querer saber um pouquinho mais aí dos teus business. Para entender um pouquinho mais sobre você levantou algo muito interessante que é raro eu ouvir aqui, que é sobre liderança, não sobre liderar. E você comentou que você trabalhou como um estagiário, funcionário, lembra, um trainee, e você aprendeu a ser liderado. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso é algo que poucas pessoas dão valor. Hoje mesmo eu estava conversando dando uma mentoria, falando exatamente sobre isso. Sobre uma análise de um teste DISC, que a gente tem lá o S, que é a sua competência de saber aceitar informações que vêm dos outros, de se submeter a informações, a procedimentos, a normas, a missão, valores de uma empresa, né? Então, saber se submeter à liderança, saber ser liderado, é uma habilidade que hoje em dia as pessoas acham que não é necessária. E eu acho que isso faz parte da formação de liderança. Todo mundo quer ser chefe. Hoje pega a geração mais nova, a geração Z, todo mundo quer ser CEO em 3 anos, né? Todo mundo quer mandar em alguém. Mas, amigão,
Você precisa aprender a ser mandado, você precisa aprender a ser liderado, senão você nunca vai entender o que é liderança, você nunca vai estar lá no front para entender as dificuldades que alguém que você vai liderar vai ter. E você não vai ter empatia para liderar aquele indivíduo. Você vai perder muito se você não souber ser liderado. Queria que você comentasse um pouquinho dessa sua experiência. 90% do meu conhecimento foi quando eu fui liderado. E eu absorvi isso. E 10% do que eu aplico é a minha liderança. Quando eu fui liderado, William, que eu aprendi e abri o peito para ser liderado, porque poucos querem ser liderados hoje em dia. Até aquele que quer virar o maior investidor do mundo, ele já acha que ele nasceu investidor e empreendedor. Né? Eu sabia que eu não tinha conhecimento, eu tinha vontade de conhecer. E eu comecei a minha vida muito, muito nova, e quando eu assumi meu cargo de subgerência, eu tinha 17 anos, eu era subgerente de uma loja que tinha funcionários de 30 anos. Então você imagina o problema que é você liderar com 17 anos uma pessoa com 30 anos. Aí eu nunca esqueço desse meu primeiro erro enquanto liderança, foi esse funcionário de 30 anos, ele foi desrespeitoso comigo, porque eu era mais novo que ele, e eu chamei meu chefe à época, eu falei para ele, olha, não dá, ou ele ou eu, né? E meu chefe falou assim, nunca mais fala isso na sua vida. Nunca mais fala isso na sua vida. Você é o subgerente, entra na minha sala e fala assim, e eu fico, ele sai. Nunca mais faça isso. E eu aprendi com esse meu chefe, ele falecido já, o Walter Elias, foi um grande mentor na minha vida, o que é realmente ser liderado. Ele me liderou por muitos anos, só que ele me liderava e me deixava, né, fazer. Espaço, né? É isso que é legal. Então eu aprendi hoje a liderar, mas dar espaço para o meu liderado. Né? Ele não se sente acuado, ele não se sente totalmente sob ordem. Né? Eu dou a chance dele também ser um liderado com autonomia. Então, Essa é a palavra, autonomia, adoro essa palavra na cara, liderança. isso é fantástico. Então, ser liderado com autonomia. E qualquer pessoa dos meus colaboradores, qualquer pessoa das nossas unidades franqueadas, eles são liderados, óbvio. A gente tem um líder que é o dono da marca, enfim. Mas todos eles têm autonomia, de modo que eles não se sentem liderados. Eu ensino eles a liderarem também. Porque eles precisam liderar. Todo mundo precisa liderar. Não importa qual o escalão de você ser uma empresa. Não importa se você está numa portaria ou você é um CEO ou um diretor. A portaria precisa liderar, né? O segurança precisa liderar. E a parte hierárquica precisa aprender que existe a liderança e ele vai liderar uma hora. Então eu apliquei isso na minha vida, liderança e liderar. Então até hoje sou liderado, até hoje, e quero ser liderado. Né? Eu tive 20 dias agora nos Estados Unidos com 27 franqueados meus ali, né? E eu aprendi muito, fui liderado por um monte de franqueados, e deixei me liderarem porque eu precisava daquele aprendizado todo santo dia. E hoje eu recebo 27 mensagens no meu celular dizendo que eles não acreditam como o CEO de uma empresa fez o que eu fiz. De estar junto, de estar numa fila, de aprender, de tirar foto, porque geralmente os CEOs das empresas franqueadoras, pelo menos no meu segmento, eles encontram os franqueados uma vez por ano na convenção. Né? Bate tapinha nas costas, dá uma premiação e acabou. E eles falam assim, mano, eu ligo pra você, você me atende, a gente conversa, eu tenho um problema, você resolve, até resolvo o problema que nem devo resolver, porque tem a parte interna pra fazer isso, mas eu acabo resolvendo, eu me envolvo demais. Né? Por quê? Eu quero mostrar pra eles que a palavra CEO não é o que eu sou, é onde me colocaram, né? Me colocaram como CEO porque é assessoria de imprensa, a gente tem um grupo, etc e tal. Mas na verdade aqui eu sou um tanto quanto um vendedor quanto eles. Somos vendedores de sonhos, seja lá qual for minha marca, somos vendedores de sonhos, né? E aqui eu não sou CEO porque, eu te falei, tem que ter esse título, mas eu nem gosto desse título, para ser bem sincero para você. Ultimamente eu faço aparições de camiseta, de regata, de polo, de tênis, e outro dia me falaram, mas Marco, o CEO tem que ir de terno e gravata, e quando tem que ir? Recebi um prêmio em Beverly Hills agora, eu fui por terno e gravata, tá bom, que era um prêmio em Beverly Hills. Mas eu estava nos parques com os meus franqueados de camiseta da 321 Go e camiseta polo. E isso não me diminui ou me maximiza como um empresário ou não. Né? Não tira essa autoridade. Né? Jamais. E eu vou te falar, William, eu aprendo todo santo dia. Nós estamos conversando aqui agora, fazendo esse bate-papo. O meu WhatsApp ele não para com meus franqueados aqui, você não tem ideia. Ô, Marcos, você pode me dar uma dica assim? E eu respondo. Eu não respondo na hora que eu não tenho, né? Mas eu tenho o hábito de responder. Eu infelizmente, perdi minha mãe faz um ano
né? E eu resolvi mudar um pouco minha vida com relação a essa perda que eu tive. Então, quando é 8 horas da noite, eu ponho meu celular no modo soneca, né? E só atendo o meu pai, e o meu filho e meu irmão, né? Que não moram comigo. Resto, Só, é isso. Meu irmão não mora comigo, então se meu pai precisa de uma emergência, se o meu filho precisa de uma emergência. As outras pessoas, os outros do meu convívio empresarial, entenderam isso. Entenderam e me respeitaram. Eu tive que pôr um limite porque eu habitualmente atendia telefone 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, respondia. Aí tinha brincadeira mandando mensagem, 1 da manhã, é só pra você, responde só amanhã, tá? Mas só pra você não esquecer. Mas meu telefone tocava, William. E eu respondia na hora. Eu falei, não, mas não é pra você responder agora. Respondia na hora. Então eu só mudei isso na minha vida. Eu fiz um bloqueio de horário de trabalho para eu poder ter porque você não fica disponível o tempo inteiro. Assim, a sua liberdade, o seu tempo está sob o seu domínio, e não sob o domínio do outro. Acho que isso é importante. Importante. Lógico, fiz 51 anos agora, e a gente vai aprendendo com o tempo, né? E hoje a gente precisa desse tempo, a gente precisa do tempo da família, precisa do seu tempo para você, né? Eu viajo muito por causa do nosso ofício, e as pessoas brincam muito, 20 dias em Orlando. Passei 20 dias trabalhando, né? E antes de agora, eu fui em março, eu fiquei 10 dias lá fazendo reuniões. 6 da manhã eu estava de pé, 11 da noite eu estava indo pro quarto do hotel. E o pessoal, você está em Orlando? Tô em Orlando. O ano passado eu fiz 27 feiras no Brasil. 27 feiras. Minha rotina era São Paulo, aeroporto, hotel, convenção, palestra, dormia, hotel, aeroporto, São Paulo. Mas o pessoal fala assim, tá em Salvador, tá em Ilhéus, tá em Manaus, tá em Belém, né? Eu nem vi a cara da praia. Eu mal conseguia comer o prato principal da região. Você comeu tacacá? Meu amigo, comi o que tinha no hotel ali, porque é o que dava, entendeu? A vida de empresário é assim. As pessoas. Eu nem filmo muito mais as minhas idas em aeroportos, em sala VIP, porque a sala VIP também hoje virou moda, né? Todo mundo tá na sala VIP. E aí você tem. E o pessoal, tá na sala. Então eu nem filmo muito mais isso, para o pessoal não achar que a gente tá no base da ostentação, porque trabalha-se muito para ser empresário, meu amigo. E você hoje se dá o luxo de colocar esses limites, né? Porque você já ralou bastante. Eu sei, porque eu atendia telefone às 11 da noite, mas hoje eu prefiro desconectar a certo horário e poder ficar no silêncio, sabe? No meu silêncio. Hoje eu consigo fazer isso. Mas com 30 anos eu precisava estar disponível para poder atender melhor. Uhum. Você tocou um ponto aí sobre aprendizado, você conectou aí muito do ser liderado com o aprender, né? Eu considero que essa é uma capacidade, uma competência, uma habilidade que o empreendedor deve treinar todo dia, aprender alguma coisa. Ele ser muito bom em aprender com tudo. Não só para vender, não só para fazer negócios ou criar estratégias. Eu acho que isso é algo que alguns esquecem, que a gente não acabou a faculdade, ou parou de estudar, não, mas você está aprendendo o tempo inteiro, com as pessoas, com tudo. E às vezes você aprende, mas às vezes você nem percebe. Então trazer consciência a esse aprendizado amplifica o aprendizado. Eu sempre que eu acabo uma reunião, uma conversa como essa que a gente está fazendo aqui agora, eu vou lá e anoto, ou organizo as minhas notas para ver o que eu aprendi, o que eu tirei de bom ali que eu posso colocar de uma forma organizada aqui no meu sistema. Então, gosto também muito dessa habilidade, viu, Marco, de aprender, né? Você sabe que eu gosto muito de idiomas, né? E eu adoro idiomas. E francês? Eu comecei a aprender francês, de fazer francês. Eu comecei a fazer um pouquinho de francês, é difícil. Eu falo que tem um idioma que eu ainda brinco com meu filho, que eu falo que the life is very short to learn in Germany. The life is very short to learn German. A vida é muito curta para aprender alemão. Eu não consigo. Meu filho estudou em colégio alemão e eu não conseguia. Não conseguia nem falar o good morning dele no alemão, o bom dia em alemão. E eu até essa semana eu gosto de falar italiano, enfim, e eu viajava muito para a Itália. E eu comecei a perder um pouco do italiano, né? E aí comecei novamente a fazer aulas de italiano agora à noite. Eu faço meia hora, 40 minutos toda noite para relembrar a língua. E eu descobri com esse meu mentor italiano que o estudo de idiomas retarda o Alzheimer, né? Exatamente. Então, quando eu não estou aprendendo um idioma, eu estou vendo uma série no Netflix. Às vezes,
Eu fiz uma entrevista num podcast semana passada que me perguntaram: você vê séries de Netflix? Eu vejo as séries mais bobas possíveis. Mais bobas possíveis. Por quê, William? Eu acho que o cérebro precisa de um momento bobo. O cérebro precisa daquele momento que, meu, você tá vendo aquela série, se você perdeu um episódio, Tanto faz. Tanto faz. Você deu aquele cochilo de 10 minutos, meu, você volta, não muda nada. Então eu aprendi tudo isso na minha vida, né? A ver as besteiradas, as séries bobas, aprendi a chorar emotivamente em filme, aprendi que eu posso ir no cinema sozinho se eu quero, eu aprendi muita coisa, aprendi a viajar sozinho, aprendi a fazer muita coisa com essa parte libertadora do aprendizado. Você tocou isso do aprendizado, você aprende até assistindo um seriado, se você tiver com o mindset de aprender. Muitas vezes eu estou assistindo algum filme, uma série, eu vou lá e estou fazendo anotações do aprendizado, do que eu estou tendo de sacadas ali. Então, assim, quem quer aprender, aprende em qualquer lugar, né? Acho que eu fiz roteiro para 3, 2, 1 Go já, por causa de dois seriados dois seriados que eu vi. Fiz roteiros que eu era apaixonado. Me apaixonei pelo lugar. Lógico, o lugar é fictício, mas depois eu fui descobrir onde foi gravado. E onde foi gravado me interessou fazer roteiros. Inclusive, eu fui visitar essa gravação. O filme do Leonardo DiCaprio, por exemplo, O Regresso, que é gravado em Ushuaia, eu estive no hotel, fiquei hospedado no hotel que foi gravado esse filme, aquele rio Legal. Que tem ali. Então, tudo isso é aprendizado, isso você coloca no dia a dia, é uma coisa fantástica. Eu acho que para as pessoas, não importa o que você vai aprender, aprenda. Se você for aprender com alguém, aprenda. Outro dia me falaram assim, mas que você aprende, é que você é capaz de aprender até em show de stand-up. Aprenda até em show de stand-up. Aprenda como ser uma pessoa mais tranquila. Aprenda tudo. É uma habilidade que a gente deve treinar e desenvolver. Como você falou, se colocar em situações de aprendizado. Não é só para não ficar doente, mas para manter o cérebro ativo, não importa a tua idade, né? Acho que isso é mágico. Né? Claro. Marco, a gente fala um pouquinho sobre erros, né? E aí, a gente tem... Na vida a gente acerta muito, a gente também erra muito. Então eu queria saber qual foi o seu maior acerto como empreendedor e depois qual foi o seu maior erro. Meu maior acerto foi quando eu comecei a focar, né? Porque eu tinha... Olha que interessante. Porque eu tinha o hábito de... vou abrir uma empresa agora, né? Fazer ela funcionar, 10 minutos, eu quero abrir uma outra, assim. Aí eu partia para outra e esquecia de maturar aquela que estava sendo aberta, né? Eu não tenho sócios nas minhas operações, né? Então, eu digo que os meus sócios são os meus franqueados, né? Então, eu não tenho sócio juridicamente nenhuma operação minha. Então eu não tinha aquele negócio, vamos conversar com o sócio, você faz isso, faz aquilo. Não tinha isso. Eu tinha que rebolar. Não porque eu não quis, eu tive muitas oportunidades, eu cheguei a ter um sócio lá bem no passado, me dei muito bem, mas é que eu sempre fui um pouco centralizador. Então eu não me via sendo sócio, dividindo opinião com ninguém. Né? Quando eu comecei a focar, foi os meus maiores acertos. Focar em um negócio. E o que acontece? Hoje, todos os meus negócios se falam, William. É importante, nenhum negócio que eu tenho, ele não se fala. Um fala com o outro. A Legale fala com a 321 que vem de viagem, a 321, o mesmo consumidor de viagem também limpa o carro, o mesmo pessoa que limpa carro também limpa a casa, a mesma pessoa que limpa a casa, ela tem a capacidade de fazer gestão de negócios, como a gente tem uma outra empresa de gestão de negócios. Todos eles se falam, né? Então, meu maior acerto foi realmente focar no negócio e ir até o final com ele. Meu maior erro foi quando eu montei meu primeiro negócio e eu tava aquele negócio, sou empresário, sou empreendedor, etc e tal, e eu, enquanto era empregado, eu trabalhava de segunda a domingo, todo dia, ia lá, abria a loja, fechava a loja. Quando eu montei a minha loja, eu falei, não vou de final de semana, entendeu? Meu maior erro foi, meu amigo, subestimar. Foi um maior erro, porque meu pai falava, Marco, quem engorda os porcos são os olhos do dono. Eu falei, não, pai, eu sei, fica tranquilo, que 6 anos de experiência aqui, eu vou delegar, porque quando eu fui delegado, eu aprendi e eu fiz a empresa do meu patrão crescer. Aí o meu pai falou assim, não é todo mundo que vai ter essa visão que você tem, não é todo mundo que vai agarrar a oportunidade de ser um ótimo gerente da sua loja e querer também ser empresário como você. E quando eu fiz isso, meu amigo, eu simplesmente quase quebrei minha loja.
Quase que Eu minha sei voz. bem o que você está falando. Às vezes tem aquele ímpeto, né? Não, eu vou fazer trabalho. Não, você não faz trabalho de segunda a sexta. Para empreender, você precisa fazer, precisa usar os 7 dias que você tem disponível. Não dá para Não usar. existe folga. Meu filho cresceu nas filas dos parques da Disney de Orlando. Só que eu adorava aquelas filas de 1, 2 horas. Por que eu adorava essas filas de 1, 2 horas? Primeiro que tem entretenimento a fila lá. E segundo que eu trabalhava na fila. Entendeu? Ele cresceu assim, sabe que eu não tinha uma folga. Tava na piscina, se o celular era prova d'água, ótimo, senão ele morria afogado, porque não tinha como. Entendeu? Então não tem folga. Eu vou. Pergunta para qualquer empreendedor nato ou empreendedor que cresceu se ele tem folga. Ele viaja, passeio, viaja, etc e tal, mas não adianta, tá aqui. A sexta-feira, para mim, sábado, para mim, domingo, não muda. Só muda o nome do dia. Para mim não muda nada. Continua. A minha empresa funciona todos esses dias, todos os meus negócios funcionam todos esses dias. Estamos conversando nesse momento, eu tenho gente no mundo inteiro vendendo a 321, na Itália, em Portugal, em Orlando, enfim. E eu tenho que estar atento a isso, porque se eu parar, pronto, acabou. Às vezes eu converso com alguns amigos, né? Falo que eu vou trabalhar de domingo de manhã para fazer uns estudos ou organizar alguma coisa importante. Mas como assim? Trabalhar de domingo? Sim. Eu adoro meu trabalho. Não é uma tortura. Meu trabalho é maravilhoso. Então eu vou trabalhar de domingo, de sábado à tarde, sábado à noite, a hora que eu quiser, porque eu amo o que eu faço, né? Exatamente, Faz diferença. exatamente isso. Nessa minha jornada de empreendedor e de transformar pessoas em empreendedoras, né? Eu fazia muito raio-x por aí, William. Não tem gente que não quer ser empresário, não quer ser empreendedor, e quer ter um negócio para mostrar que tem. Teve um franqueado meu uma vez que ele inaugurou um escritório, ele me chamou para inauguração. Cheguei lá, tinha frigobar, televisão de 80 polegadas, uma coisa maravilhosa. Eu falei para minha gerente de vendas, 3 meses está fechado. Ele não queria uma empresa, ele queria um harém, ele queria estar. Isso! E o cliente não está ali, o cliente está lá fora. Hoje, mais do que ninguém, não tem cliente. Eu tinha, antes da pandemia, na minha empresa, auditório para 40 pessoas. Entendeu? Hoje não tem nada, não existe uma cadeira na minha empresa, porque o cliente não está, ele não vem até a gente. Você tem que ir até ele, tem o celular à mão, à disposição. Não, nós estamos fazendo uma gravação de um podcast, olha isso. Tá ali. Eu vendo hoje visto para a Itália pelo meu WhatsApp. Eu vendo uma passagem para Dubai pelo meu WhatsApp. Marco, eu posso comprar a franquia 321 e eu moro aqui em Natal, e se eu for para Orlando? Você continua sendo franqueado e vendendo de Orlando, se quiser. Não muda. Você tem um celular, tem uma rede e tem uma rede de Wi-Fi, meu amigo, a sua empresa está ali. Você entende? Está ali. Então, aquele foi o que você falou. Prazer em trabalhar. Eu trabalho no aeroporto, fui cortar meu cabelo agora há pouco, e eu estava lá enquanto o rapaz atrasou, eu estava no celular aqui, vendo as pautas do dia. E ele falou, você tá bravo porque eu atrasei? Eu falei, nem um pouco, eu tô trabalhando, não mudou minha vida porque você atrasou. Eu falei, a única coisa é que eu tenho horário, que eu tenho um podcast, eu tenho um horário para cumprir a gravação do podcast. Só isso. Fora isso, vamos que vamos. Que legal, que legal. Marco, agora vamos entender um pouquinho do seu estilo de business. Hoje você comentou um pouquinho de cada um dos seus negócios. Qual que é o negócio que... Eu sei que eu vou fazer uma pergunta meio chave aqui, mas qual é o negócio que você gosta mais, que mais representa você? Esse é meu ponto meu calcanhar de Aquiles em todas as reuniões de segunda-feira que eu faço com o pessoal da assessoria de imprensa, né? Porque eles sempre falam que eu tenho a preferência por uma marca e aí deixa outra marca para o pessoal tomar conta. A 321, que é a rede de viagens, hoje é o meu maior escape, minha válvula de escape, né? É onde eu concentro boa parte do meu tempo para ela. Por quê? Por quais motivos? Primeiro que eu já passei a barreira dos 50 anos, eu digo que agora a curva vai fechando, né? E os outros negócios funcionam muito bem, eles são negócios bem estruturados. E você vender turismo, William, é a maior vitrine do mundo. Ele é randômico. Ele tem milésimos de segundo de alterações de tudo. Seja no dólar, seja numa viagem, etc e tal. É muito difícil. Esse é um dos meus negócios mais difíceis que a gente tem, a 321, mas é o que eu mais gosto de fazer porque ele é totalmente... Com a Alacar. Com a Alacar é uma limpeza ecológica. Eu tenho a fábrica, que fornece o produto para minha rede franqueada vai lá fazer a limpeza ecológica, recebeu o cliente ficou feliz, acabou. Ok? E tem outros serviços. A 321 não adianta. Até uma possível guerra interfere numa venda para um pacote para um determinado lugar. Né? A pandemia,
né? Então eu fico com a antena ligada 24 horas por dia com essa marca. Porque quando entra um franqueado na rede, eu tenho hoje quase 70 e poucos franqueados no 321, cada franqueado vem com uma ideia, vem com uma experiência de viagem. E transformar essa ideia de experiência no papel para o consumidor comprar, demanda tempo, demanda estudo. Né? Eu não vendo, eu falo que eu não sou agente daquele de site de pesquisa. Nós somos consultores de viagem. Quando a gente vende uma viagem para você, eu preciso estudar quem é o William, o que o William gosta, se é praia, sabe? É todo um estudo, porque a gente precisa acertar nessa experiência artesanal que a gente faz para você. Né? E isso demanda estudo, muito estudo. Então, eu estudo todo dia. Para você ter uma ideia, eu tenho de 10 a 15 contatos diários de franqueados com ideias de roteiros. Eu não dou conta, óbvio, de fazer tudo isso, mas eu chamo toda a minha equipe e começo a trabalhar em cima disso. Então, hoje a 321 é uma válvula de escape, inclusive, porque eu viajo muito por ela, né, eu conheço o mundo por ela, e pouco fico em São Paulo. Como a gente tem unidades em Orlando, que é onde a gente é especializado no mercado de Orlando, eu vou muito para Orlando, pelo menos, esse ano já estive 3 vezes lá, volto agora no segundo semestre, inclusive para Boston, receber prêmio em Boston, ou para Hard Rock Café no final do ano, enfim, receber prêmio lá. Eu digo prêmios porque a gente está sendo homenageado pela colônia brasileira por empreender lá, brasileiros que empreendem na América do Norte. Né? Que legal, porque parabéns. o brasileiro é muito conhecido como vai para a América do Norte para tentar a vida, né? A gente foge daqui para lá. Né? E a gente está fazendo o inverso, a gente está empreendendo lá, levando divisas para o americano e formando brasileiros que estão lá. Essa é a ideia. Então a gente forma brasileiros que estão lá por algum motivo, não conseguiram empreender, a gente ensina ele como empreender de forma legal na América. Né? E por fazer isso, hoje eu recebo várias premiações por ser um empreendedor brasileiro que vai e ensina o brasileiro a como empreender na América de forma legal, de forma... na verdade, eu conto a minha história, né? As nossas empresas todas são internacionalizadas, todas elas, e eu quero dar a chance dos brasileiros internacionalizarem também as suas empresas. Né? Porque quando você internacionaliza uma empresa, você cria um conceito de marca e uma credibilidade de marca também. Né? Mas internacionalizar uma empresa exige finanças, exige um investimento não é muito baixo, exige muita coragem, porque veja, a gente está falando de coragem, né? Eu fui empreender no Brasil, né? Mas tem que ter mais coragem de empreender nos Estados Unidos que no Brasil? Óbvio que tem que ter muito mais coragem de investir lá. É um país que não é meu, eu sou um imigrante, né? Legal, mas eu tenho que ter o meu espaço, e conquistar o meu espaço num país que você não nasceu é muito mais difícil que no Brasil. Né? Muito mais difícil. Eu falo para as pessoas, você está passando necessidade no Brasil? Cara, mas se você passa necessidade no Brasil, o vizinho te ajuda, a sua mãe te ajuda, alguém vai te ajudar. Não vá passar necessidade em outro país. Não faça isso. É o primeiro conselho que eu dou. Não tem rede de apoio, né? Não tem rede de apoio e é uma ilusão. Eu conheço um cara que foi com $1 no bolso, hoje é milionário. Cara, você conhece um. Eu conheço um Neymar só. Entendeu? Eu não conheço mais que um Neymar. Entende? Então eu falo para as pessoas... É muito difícil essa decisão. A gente vai estar organizando agora um evento, uma feira em novembro, em Orlando, de franquias, para um pequeno empreendedor brasileiro que quer investir lá no mercado americano. Então a gente vai mostrar como fazer, qual é o passo a passo, enfim. Eu digo que é o seguinte, faz uma degustação. O que é uma degustação? Traz sua marca para cá num evento, gasta o mínimo e vê se vai ter acolhimento da sua marca aqui. Primeiro tem que fazer sentido para você trazê-la para cá. Faz sentido? Né? Trazer lá para cá faz sentido. Ver se sua marca vai ter acolhimento na América do Norte, ou seja, qual país você for. Precisa ter acolhimento também, né? E qual que é o seu foco principal? Meu foco principal é o brasileiro que mora lá, meu foco principal não é o americano, é o europeu, enfim, você tem que ter um foco para trabalhar isso. Então, hoje eu dedico a 321 como chave de válvula de escape para mim, eu quero ajudar muita gente a empreender. Eu vejo muita gente fora do Brasil, William, que foge daqui e tem capacidade de empreender. Dá para ter uma agência fora do Brasil e empreender no ramo do turismo sem precisar se fazer um trabalho ilegal, desgastante, sabe? Eu vejo muita gente se desgastando
com A isso. gente pode dizer que a 321 ela te provoca mais, né? Ela te chama mais, ela mexe Toda mais com hora. as competências, né? Minha assessora de imprensa fala para mim, ontem mesmo foi reunião de pauta, ela fala assim, olha, eu sei que que o seu xodó é a 321, mas você pode fazer uma pauta especial para colocar. Eu falei assim, gente, faço pauta para qualquer empresa, qualquer marca minha. É que os outros meus negócios, eu descobri como fazer, existe um manual como fazer, e eu falo pro meu pessoal, gente, aplica aqui. Não muda, não muda. Se você não mudar, vai dar certo. E se quiser mudar, vamos conversar, vamos melhorar a roda, né? Vamos fazer uma maquiagem melhor. Mas segue como tá. A 321 não. A 321 não tem manual para 321, William. Ela é mais dinâmica, né? O assunto é Total, dinâmico, total. precisa ser Total. atualizado. O que você falou, tem fatores externos que contam ali, então tem muita coisa envolvida, né? Tudo. É uma marca que a empresa precisa de mim. Sabe assim? Sim. Precisa de mim, porque toda hora tem. Tô acompanhando aí a guerra, o que o Trump fala, e aí o que o Brasil fala, o que o ministro da Economia fala. Agora a gente está querendo fazer o selo de turismo reverso, que é trazer o americano e o europeu para o Brasil, mas como fazer isso de uma maneira bacana? É ótimo, porque o dólar e o euro tá alto com relação à valorização da moeda brasileira, então para o americano e para o europeu vir para cá, de graça, literalmente de graça, eles virem para cá. Mas a segurança, como é que funciona a segurança? Então, que estados brasileiros eu vou trazer o americano para cá com segurança, para que eu não saia num jornal das 8, das 7, dizendo que foram assassinados ou foram assaltados. Então, eu tenho baita responsabilidade. É muita responsabilidade. Eu tenho hoje reuniões com o secretário de turismo do Brasil inteiro, secretário de turismo de Gramado, de São Paulo, dizendo por quê? Criar selos, a Trilhos não quer trazer, mas com segurança. Você entende? Eu não quero sair. Eu não quero. Principal, né? Eu não quero ter mídia reversa para mim, eu quero trazer com segurança. Marco, o São Paulo está recebendo muitos shows aqui no Allianz e no Morumbi. Só que as pessoas não querem ir porque tem medo de como chegar no Allianz, como chegar no Morumbi. Então, nós estamos tentando fazer com o secretário de Segurança agora, e secretário de Turismo, inclusive, pontos chaves para deixar o nosso turista no lugar certo, pegar ele no lugar certo. Porque eu fui convidado para um evento da Shakira no Morumbi, no camarote da Shakira no Morumbi, e eu nunca tinha ido em shows assim. Na verdade, fui. O último show que eu fui no Morumbi foi do Michael Jackson. Imagina quanto tempo foi, né? Fazia tempo que eu ia em shows, né, aqui no Brasil. Eu vou muitos shows fora do Brasil. E eu falei assim, tudo bem, eu vou. E aceitei o convite, né? Mas como é que eu chego no camarote da Shakira no Morumbi? Cara, é complicadíssimo fazer isso. Eu tenho um carro blindado, né? Aí eu queria achar estacionamento perto, eu não tinha estacionamento, todos lotados. Como é que eu fazia? Uber, tá bom, vou de Uber. E pra voltar pra minha casa, 1h da manhã? Com meu celular, sabe? Isso é complicado, essa logística no Brasil. Então, esse é um ponto que falha ainda, né? Falha, mas eu falo com o secretário de Segurança de Turismo. Gente, nós temos aqui um país maravilhoso. Se o Brasil fechasse a barreira e falar, vou vender turismo, viver de turismo, William. Pelo amor de Deus, eu conheço todos os estados brasileiros. Eu conheço 70 países no mundo. Eu não conheço nenhum que tenha uma praia igual ao Brasil. Não existe. Mykonos, Grécia. Não existe. O Brasil não existe. tem muitas qualidades. Pra você ter uma ideia, esse ano eu resolvi não viajar para fora. Eu tô viajando só no Brasil, para conhecer lugares que eu não conheço. Faz muito bem. Impressionado. É impressionante. O povo brasileiro é impressionante. Eu fiz muitas feiras de franquia, então eu tive a oportunidade de fazer. Ano retrasado, eu tirava 2 dias para mim. Eu ia fazer a feira e ficar 2 dias visitando a cidade para até entender um pouco da cidade. Eu aprendi tanto. Em Manaus fui visitar a aldeia indígena, foi fantástico. Belém do Pará. Gente, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é um país que dá para receber o europeu americano aqui e ganhar muito dinheiro, não é pouco, não é muito dinheiro. Eu trouxe um pessoal de Luxemburgo para cá, Luxemburgo, da Áustria, o Kurt da Áustria, e fomos num restaurante, aqui em Moema, num restaurante com em Moema. Ele e a esposa dele, a conta deu, sei lá, R$300, nada, uma coisa bem simples. Ele foi pagar a conta, eu falei, não, eu pago, deu 50 euros. Ele falou assim, não, Marco, como assim 50 euros? Com a bebida, com a sobremesa, com o serviço? Com a bebida, com a sobremesa, com o serviço, tudo. Ele, não pode ser, é mentira, você tá me enganando pra eu não pagar? Eu falei, não cheguei o garçom, falei, tá aqui a conta. Aí eu fui levar ele no Jardineira Grill, que é um top de restaurante, não deu nada, sei lá, 200 euros, nem isso deu. Ele falava assim, com vinho, é inacreditável. Olha o que nós temos de potencial. Né? Uma baita oportunidade. Muito. Agora você está colocando, a ficha está rodando aqui.
Muito. Em 2026 eu vou focar no turismo reverso. Estou criando minha base todo dia em 2025, a base em todos os estados brasileiros. Eu quero ter bases em todos os estados brasileiros e estou abrindo bases fora do Brasil, nos países da Europa e dos Estados Unidos. Eu quero em 2026 trazer turismo reverso, transformar a 321 na maior franquia de turismo reverso do Brasil. Porque nós merecemos. O Brasil merece isso. É uma questão de estrutura. Você já deve ter viajado para a Índia, que é um país bem pobre. Então, Muito. ali, se você não tem uma estrutura local para te guiar ali, você fica meio que numa situação um pouco precária. Você não tem violência, mas tem muita coisa que você tem que ficar atento ali, né? Então, quando eu viajei para lá em 2013, talvez, faz tempo, a gente foi com uma equipe que os caras tinham um ônibus, tinha segurança, tinha tudo. Ou seja, você estava seguro ali. Ou seja, é a mesma coisa. Você tem uma boa equipe de terra aqui, né, no local, dá para ganhar muito dinheiro. O William, tem um caso muito engraçado. Quando eu fui buscar o Claude em 2007, 2009, não me recordo quando foi. Mas na 2009, que fui buscar Claude. Claude é um luxemburguês que veio para o Brasil de férias e queria que eu levasse ele para o Rio de Janeiro. Eu falava para ele, tem certeza que quer fazer isso? eu morrendo de medo. O cara, não, Marco, eu só vou para o Rio de Janeiro. Tá bom. Eu fui buscar no aeroporto. Eu ando de carro blindado desde então. Ele não queria entrar no meu carro. Ele falou assim, como assim? Em Luxemburgo, nem um banco anda de carro blindado. O chefe de estado, você quer que eu ande no céu com carro blindado? Eu falei assim, não vou te explicar, porque até te explicar tudo a gente vai perder a viagem. Entra aqui e fica na sua. Fica quieto e vamos embora. Né? Infelizmente. Você ficou com medo, né? Ficou com receio. Infelizmente. E ele ficou apreensivo, porque ele achou que onde eu tô vindo, né? Então eu tô vindo uma vez, eu nunca esqueço, quando eu fui fazer o contrato com o Luxemburgo, a gerente de contas de Luxemburgo pediu todos os meus dados, etc e tal, e ela queria uma foto da fachada da minha empresa. Eu queria uma foto da fachada da minha empresa? O que é isso? Eu nunca me pedi uma foto da fachada da minha empresa. A gente exige uma foto da fachada da minha empresa. Aí eu vi que o negócio era conotativo, né? Eles estavam realmente com medo de quem eu era. À época eu fiz uma brincadeira muito, muito, muito boba, me arrependo de ter feito isso até hoje, essa brincadeira. Eu peguei uma árvore com uma casa na árvore, coloquei a placa da minha empresa e mandei a foto para ela. Tá aqui a foto da minha empresa, né? Por que eu fiz isso? Foi eu tava com raiva. Porque, poxa vida, o Brasil não é isso que eles pensam. O Brasil não é. Ele não é a casa na árvore, sabe? Nada disso. O Brasil é muito mais que isso. Tanto que quando eles vieram para cá, para o Brasil, eles ficaram impressionadíssimos. Impressionadíssimos. E o Brasil impressiona mesmo. Qualquer estado brasileiro impressiona mesmo. Para quem não conhece, né, o nosso Brasil impressiona demais esse país. Tanto que fazem negócio direto aqui no Brasil. Marco, você hoje tem 70 franquias da 321 Go, certo? Algo em torno disso, Hoje, qual que é o perfil para um franqueado? Alguém que já tem uma agência e quer buscar alguma coisa a mais? Ou alguém que não sabe nada e quer um modelo pronto? Qual que é o perfil que você busca de franqueados? Nós temos um único franqueado que tinha agência e virou franqueado. Eu até explico por que depois. O perfil da 321 que a gente busca aqui são pessoas que já têm mais de 30, 40 anos, que já estejam num serviço, tenham uma empresa, ou seja CLT, ou seja funcionário, enfim, já tem uma ocupação primária, porque a gente precisa do network. O meu negócio foi descoberto, eu descobri como é que eu faço o meu franqueado ter sucesso. Quando eu pego um franqueado cru de tudo, ele tem que aprender tudo, eu tenho que ensinar tudo para ele, porque aquela pergunta, quando um candidato faz uma pergunta para mim é o seguinte, vocês mandam o cliente para mim? Né? Quando ele faz essa pergunta, na hora, meu setor de expansão, ele já riscou. E você tá rindo, mas eu vou te contar um negócio. É muito frequente essa pergunta. É muito frequente. Posso imaginar. É muito frequente. Para o meu modelo de negócio, não tem nada contra o primeiro emprego, porque eu tive o primeiro emprego. Ok? Eu tive a oportunidade de estar onde eu estou hoje, graças ao meu primeiro emprego. Mas falo para as pessoas, querem ter o seu primeiro emprego, o primeiro negócio? Aprende primeiro. Mesmo que você vai comprar uma franquia, a franquia vai te dar todo o suporte que um franqueador pode dar. Franqueador sério dá todo o suporte. Mas ele não te ensina o fundamental, que é como vender, né, o seu cliente. Por exemplo, o William, eu acredito que deve ter de 30, 40 anos, mais ou menos isso. Né? Quase 50 já. Tá conservado, William. Ok. Imagine você, William, para eu
para eu ter o seu conhecimento do seu network, o quanto eu precisaria estar próximo de você e quantos anos isso ia demorar? Muito. Né? Outro dia me perguntaram, por que você quer uma franquia no Rio de Janeiro? Porque eu amo o Rio de Janeiro, mas eu não conheço nada do Rio de Janeiro, eu conheço como turista. Agora, você que mora no Rio de Janeiro, na Barra, ou no centro, ou Leblon, né, conhece muito. Você nasceu aí, seus pais estão aí, seus avós estão aí, você tem a estrutura, né, você é provinciano, né, então você está usando seu provincianismo para você. Então, quanto tempo eu ia precisar de tempo e dinheiro, né, para conhecer o que o rapaz que mora na Barra da Tijuca conhece? Muito. Então, o franqueador precisa do network do William. Né? É isso que eu preciso. O resto eu tenho tudo, a estrutura, como fazer, como não fazer, o aprimoramento disso, eu tenho tudo. Eu montei essa base. Foram milhões de reais investidos para ter essa base. Mas eu preciso de milhões de reais e muitos anos para tentar ter um network seu, ter um contato seu. Então, quando você vira o meu franqueado, a primeira coisa que eu quero do William é o network. E quando me faz aquela pergunta séria assim, Marco, como eu vou captar cliente? Antigamente usávamos agenda do A a Z, né? Escrito, não é? Sim. Não era assim? Então, fazer uma venda, Daniel, D, letra D. Aí ligava para o Daniel, atendia, né? Cara, hoje você tem na sua mão uma parede de 12 mil, 13 mil, R$1.000, cada um tem um parede que quer na mão de celular, que tem tudo. Tem milhares de contatos aí, ativos e inativos. Fora esses contatos, próximos ou distantes. Uma coisa, você usou uma palavra próxima ou distante que resume minha empresa. A nossa franquia 321, o franqueado não tem o nome de Rio de Janeiro, Leblon, Barra da Tijuca, São Paulo, não. É o nome e sobrenome, é 321go.William Câmara. Porque o William Câmara é o William Câmara em São Paulo, no Rio, em Dubai, no Japão. No mundo globalizado, você não pode fechar, regionalizar isso. Ok? É um mundo globalizado, você vai vender para o mundo inteiro. Então, até isso, eu, franqueador, penso por você. Né? Como você, aí eu vou te ensinar como abordar o seu cliente, como abordar pelo seu celular, pelo seu Instagram, pelas suas mídias sociais. Ah, Marco, posso vender para o meu inimigo, para o meu amigo, para o meu parente? Cara, quem não é visto não é lembrado. Ponto. Ponto. Você comentou sobre um detalhe importante para abrir uma franquia, que é a nossa rede de relacionamento, né? Nosso capital social, que é o que como é que a gente se socializa e se conecta. Você falou da agenda, eu lembro que durante anos, quando eu tinha agenda em papel, eu era jovem ainda, eu já prestava atenção nisso, em ter o contato das pessoas próximas, expandindo isso. Aí depois tinha as agendas eletrônicas, então eu ficava migrando os dados de uma agenda para outra para não perder aqueles nomes, porque aquilo é vital para você prosperar no negócio. E quando eu abri um credenciamento, como se fosse uma franquia, eu ativei toda essa rede para poder trazer as pessoas para o meu negócio. Se você não tem uma boa rede de relacionamento, você não tem negócio algum. E algumas pessoas falam, não, mas onde que eu vou conseguir isso? Assim, você tem que construir e manter a sua rede de relacionamento, senão não existe negócio, né? Não existe. Então, assim, eu em todas as minhas marcas que a gente tem aqui, eu dou toda a estrutura que você quiser, toda. Eu tenho marketing próprio, agência própria, tudo que você quiser eu tenho. Eu só não tenho o William. Eu não tenho você, não tenho o seu network, que é o mais importante para o meu negócio funcionar. Quando eu pego e faço essa junção, o negócio é sucesso. Não tem como não estar sucesso. Né? Porque as marcas são consolidadas, são marcas que estão na mídia direto, etc. e tal. São produtos de alta rentabilidade e alto giro. Né? São consumíveis nossos produtos. Né? E todos, eu tenho certeza que se você pegar seu celular aí, todo mundo viaja. Não importa se ele vai para a esquina, para Campinas, ou se vai para Dubai, ele viaja. Né? Eu digo que para as pessoas, não importa para onde a pessoa vai, o sonho dela é conhecer São Vicente e Santos, venda São Vicente e Santos. É uma viagem. Não importa para onde ela vai viajar. É igual todo mundo lava carro, todo mundo faz tudo, todo mundo limpa a casa, todo mundo precisa de um visto para algum lugar, precisa de um advogado. É só você ver ali, na sua palma da sua mão, cara. Esses 14 mil que custou seu iPhone, sei lá qual é o número do iPhone, não tem que servir pra alguma coisa, meu amigo. É investimento. Tem que fazer dinheiro com ele. Tem que fazer dinheiro com ele, entendeu? Ah, Marco, eu não quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro. Cara, se você passar no seu carro o dia inteiro, tem um ótimo carro, invista no melhor carro possível que vai te dar comodidade, não tem problema nenhum. Né? Eu vendo qualquer negócio meu de qualquer lugar do mundo, qualquer hora, William. Qualquer hora do meu celular. Eu preciso ter Wi-Fi.
Eu preciso ter Wi-Fi ou um 5G muito bom, que a gente 5G. tem que ter um 5G muito bom. Fora isso, então o perfil do meu franqueado é isso. Ele tem que entender, o candidato a qualquer tipo de franquia, tá? Ele tem que entender que o franqueador não faz milagre, né? E o franqueador não, se o franqueador tivesse o cliente, ele não montava a franquia. Ele vendia ele mesmo. Por que eu vou pegar 45% de comissão num seguro de viagem e te dar se eu tenho cliente aqui para mim? Não. Entendeu? Por que eu vou vender uma pizza por 90 se eu tenho o cliente aqui, eu vou te dividir com você esse custo? Então, o candidato à franquia tem que entender isso. Ou o candidato a empreender tem que entender isso. Ele precisa, primeiro, construir rede de relacionamento. Entendeu? E rede de relacionamento e construir confiança. As pessoas só compram do Marco ou da 321 por confiança. Okay? Preço é fundamental, qualidade é fundamental, produto é fundamental, mas confiança é a base de qualquer negócio hoje no mundo. Track record, né? É ter certeza que tudo que você fez funcionou e ele não vai ter nenhum problema com isso, né? Marco, exatamente. A gente tá chegando no final, eu queria te fazer uma última pergunta. Claro. Hoje, você é um cara contemporâneo a mim, a gente tem poucos anos de diferença, e você trabalhava lá com a agenda, você viu muita coisa, você viu a internet ser estabelecida, e agora você está vendo a tal da inteligência artificial, né, as LLMs, trabalhando aí. E hoje todo mundo trabalha com bastante apoio da inteligência artificial, e eu acho que isso ajuda em muitos aspectos, pode estar deixando alguns menos inteligentes, mas não vem ao caso aqui. Eu queria saber como é que você vê a inteligência artificial no teu negócio, na ponta para o cliente, não lá cuidando de marketing ou de agente para trabalho administrativo, o cliente direto chegar e usar a inteligência artificial. Por que estou te perguntando isso? Porque hoje a nossa empresa está inovando nessa direção. A Upskill é uma empresa que vende mentoria de liderança, a gente está falando sobre liderança logo no começo, né? Então ela vende mentorias para líderes acelerarem o processo de aprendizado de liderança. Às vezes o cara não teve um bom líder, pelo contrário, ele teve um péssimo líder que não ensinou nada, só atrapalhou, só tornou ele um péssimo líder, só replicou quão ruim líder ele é. Então ele ter referências positivas de liderança é útil. E a gente está não migrando, mas trazendo um produto mais acessível, que é um produto que ensina para o líder, através de inteligência artificial, e os nossos 6 livros que eu e meu sócio escrevemos, elementos para você liderar melhor. Então eu queria ver se você pensa em alguma coisa para levar a IA lá para o cliente na ponta, se você já tem algum projeto. Como é que você vê isso, Marco? A IA é um caminho sem volta. Como a internet. Não tem, é um caminho sem volta. Mesmo porque a gente tem as novas gerações hoje não entendem o que eu falo. Quando eu palestro muito, não adianta. Meu pai falava para mim uma frase que ele falava que todo velho é turrão. Ele falava assim, todo velho é turrão, e eu não acreditava. Não, um dia você vai ver que todo velho é turrão. E hoje, com 50 anos, eu acredito que todo velho é turrão. Por quê? Eu ainda insisto, isso eu vou falar enquanto meus negócios, ok? Eu insisto na humanização. A videolocadora quebrou porque foram investir em máquinas de locação automática, põe uma moedinha, etc e tal. As pessoas iam na minha videolocadora, William, para conversar, para ter papo, falar sobre o trabalho, aprender filme, pedir pizza no balcão, comia pizza no balcão. Eu pensava assim de 30 quilos, tanto pizza que eu comia, toda hora eu comia pizza, né? Pizza no balcão. Aí se conversava, indicava filme, indicava. Era uma coisa muito legal. E eu vendi no boca a boca. Eu sou da época da mala direta. Entendeu? Que eu imprimia no Xerox lá, põe etiquetinha, entregava casa em casa a mala direta, que é aquela. Que é isso. Eu acho que a IA é fantástica para muitos negócios, para muitos segmentos. Mas eu ainda, nos meus negócios, eu tento evitar. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando um cliente te procura, William, hoje em dia, um cliente te ligar, ou chamar você no WhatsApp, cara, você se sinta a pessoa mais importante do mundo. Tá? Porque a concorrência é muito grande. Então, quando o cliente chamar você no seu WhatsApp, você se sinta a pessoa mais importante do mundo. Eu falo para os meus franqueados isso. Tem franqueado meu que fala assim, disse que 1 para internacional, disse que 2 para nacional, disse que 3. Cara, esquece isso. Se ele chamou você no WhatsApp, é a única coisa que você vai falar para ele assim, em que momento do dia eu posso te ligar? Porque ligar ficou uma coisa banal. Eu tenho fornecedores que me mandam mensagem no WhatsApp, aí eu escrevo assim, você pode falar? Aí, olha a resposta dele, eu tô falando. Né? Não. Falar, eu ligar, sabe assim? A gente, oi, tudo bem? Entendeu? Sabe assim? Então,
Ainda mais uma coisa artesanal que eu gosto de fazer, né? Quando o cliente entra e procura a gente, em que momento do dia eu posso te ligar? Eu posso falar com o William a respeito da viagem tão sonhada do William, etc e tal. Quando eu robotizo isso, né? Diz que 1 para internacional, 2 para não sei lá, 3 para gastar 5 mil, 10 para gastar 10 mil, assim, né? Eu abro uma margem muito grande para concorrência. E eu amo a concorrência está todo mundo indo para o IA. Eu acho uma maravilha isso. E falo para meus franqueados, nós temos o IA. Hoje a gente tem um projeto nas marcas aqui, com a tecnologia, com o IA, deve ser para o final de 2025, 2026, não posso abrir para você aqui, não posso nem dar um spoiler, a gente tem, porque é um caminho sem volta, mesmo porque a geração nova, ela precisa disso, então a gente precisa pensar nessa nova geração, né? Vender é vender para todos, eu vendo para o idoso até a geração nova, enfim, então a gente tem que se adequar muito com relação a isso, mas eu ainda sou a favor da humanização, cara. 100% a favor da humanização. Eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso olhar para você, eu preciso sentir, eu preciso saber realmente se o William é aquilo, que é aquilo, ou vai ser aquilo, e olho no olho. Não existe nada melhor. Você ouvir o cliente, né? É gostoso você ouvir exatamente aquilo que eu adoro ser ouvido, cara. Quando eu vou fazer compra em qualquer lugar, que a pessoa me pergunta as coisas, eu fico horrorizado de ter que. Ai, que legal ter que falar com você. Então, hoje mesmo, uma amiga do meu filho da empresa falou assim: o Mate falou muito do senhor, que você tem um artista de turismo, eu queria passar minha lua de mel em Jericoacoara. Eu falei assim, olha, eu não vendo, porque eu tenho minhas franquias que fazem isso. Mas como você é uma amiga do meu filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar atenção especial de todo o roteiro e indico para uma franquia minha te atender, tá bom? Ela, tá bom, eu vou te mandar aqui. Não, mas eu quero falar com você. Ela, você quer falar com eu? Quero. Aí ela me ligou 1h15, ficou 1 hora batendo papo com ela. Ela falou assim, gente, eu sempre comprei do OTA, da online, e nunca foi assim. Mas tem que ser assim. Ela falou assim, ela falou assim, você já me abriu uma mente que eu queria ir para tal lugar, não quero ir mais, agora eu quero para esse lugar que você está falando. Você entende? É outra coisa. Muda demais, cara. Eu adorei o exemplo que você deu da videolocadora. Foi fantástico. Totalmente, é aquela humanização. Foi a minha formação, William. Eu aprendi ali, cara, dos 14 aos 20 anos. Né, são 6 anos de experiência, eu aprendi tudo que eu sei hoje de atendimento na videolocadora, porque eu vi a gente chegar lá deprimida, que não queria alugar um filme, queria só bater um papo, só desabafar, ver a gente lá. Conversar, exatamente. Uma vez, eu vou rapidinho, a gente tem que estar acabando aqui. Uma vez uma pessoa veio pedir uma pizza no balcão para ele, né? Ele comeu pizza comigo e foi embora. Né? E meu funcionário falou assim, nossa, meu funcionário me chamou de idiota. Falei, senhor é um idiota, hein? Eu sou um idiota? Por que eu sou um idiota? Você pagou a pizza pro cara, ele ficou 1h30 batendo papo com você, que ele foi embora. Falei pra ele, espera final de semana. Espera no sábado. Sábado ele veio com a mulher e com as filhas, levou 10 fitas. Falei, quem é o idiota? Você entende? Então, gente, é igual o filme do. O filme do Van Damme, William, era igual o meu, qualquer locadora tinha o mesmo filme. Como vender o filme do Van Damme no segredo. A poltrona da Latam, 1F, a mesma poltrona que qualquer agente do mundo pode vender. Como vender essa poltrona é o segredo. Entendeu? Esse é o segredo da nossa marca. Como vender um produto que todo mundo pode vender. É o toque humano, né? Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu acho que isso tem espaço para isso. Como diz meu pai, agora eu sou um velho turrão que eu vou até o final da minha vida com esse toque humano. Eu acho que tem público para isso. Nós somos contemporâneos, gerações da mesma geração. Sim, tem público. Eu entendo que você está falando 100%. Mas eu vejo alguém com 20 anos já pensa diferente. Então é legal a gente ter essas... Pessoas de 20 anos não querem te ouvir. Não querem ouvir sua voz, não querem ouvir. Eu vendo mentoria de liderança. Eu vendo isso para alguém de 30, 40 anos e a pessoa aproveita muito. Mas quando eu vou vender isso para um jovem líder de 20, 25 anos, ele... Poxa, mas eu vou ter que conversar com você... E aí ele tem dificuldade, mas quando ele vai conversar com a máquina, ele deslancha e faz um programa completo de liderança em semanas. Então, ter um pouquinho dos dois não é para todo mundo. Não, é por isso que a gente está lançando na rede toda isso, porque precisa vender é vender para todo mundo. Né? Sim, para o jovem de 20, para o de 50, vender é vender. Não tem, como a televisão vendo especializado em Orlando, com experiências ao redor do mundo para todos. Ponto.
Não importa a etnia, cor, idade, whatever. Pra gente isso não importa. Marco, foi um prazer conversar com você. Eu queria que você deixasse o site para quem quer ser franqueado da 321, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, poder entrar em contato com vocês. Bom, o site da 321 é o 321golfranquia.com.br e o Instagram é @321gol.franquia. Né? Lá tem, preenche os dados ali, a nossa equipe de expansão entra em contato para dar as informações, mandar a apresentação, fazer uma reunião comigo, falar um pouco de empreendedorismo, se virar um franqueador, se não vira nosso amigo, consumidor. Amigo. Sempre. Se você gosta de viajar, quer empreender e tem uma boa rede de relacionamentos, pode ser um bom começo, né, Marco? Sucesso, eu nunca vou falar sucesso garantido, mas você tem uma grande chance. Tem uma boa chance. Marco, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Se alguém está ouvindo a gente, tiver alguma pergunta para mim ou para o Marco, só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Marco, novamente, obrigado. Eu que agradeço, William. Foi um prazer falar com você. Até a próxima. Até. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.